Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Felipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: De Nazaré pode sair coisa boa? Felipe respondeu: Vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Felipe te chamasse, enquanto estava debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Hoje celebramos o apóstolo São Bartolomeu. São Bartolomeu que tinha o nome de Natanael. Hoje nós vemos no Sagrado Evangelho como que acontece o encontro pessoal de uma alma com o Cristo. E assim nós vemos hoje, no texto sagrado, que Felipe leva Natanael ao encontro de Jesus. E nós vemos que toda obra de conversão acontece com o anúncio, acontece com a proclamação do Evangelho, da vida de Cristo, do anúncio da vida de Cristo, daquele que é o Messias, daquele que é o Filho de Deus. Por isso nós vemos como que Felipe encontra Natanael e diz: Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas. Aqui nós vemos algo muito importante, porque quando Felipe diz que encontrou o profeta, o Messias, aquele que Moisés escreveu na lei e os profetas também, ele está dizendo que encontraram aquele que dá sentido verdadeiro à sua vida. E assim é a nossa experiência com Deus, através de Cristo. Porque quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, o que brota no nosso coração é essa certeza de que aquilo que Ele nos anuncia, aquilo que Ele nos ensina, o caminho que Ele nos propõe é verdadeiramente um caminho de santidade, um caminho de plenitude, um caminho de felicidade, um caminho que torna a nossa vida realmente plena. Por isso que depois Natanael ele vai ter uma atitude que muitas vezes parece uma atitude preconceito, porque Jesus vem de Nazaré, um lugar que era habitado por pessoas muito pobres, por pessoas muito humildes, que realmente não tinha como que ali profecias que diziam que o Messias sairia daquela cidade. Mas esse termo Nazaré, ele manifesta também algo muito importante, porque o termo Nazaré vem de Nazireu, que era um voto na antiguidade que o povo fazia, algumas pessoas faziam diante de Deus, um voto de consagração. E Jesus é esse, o Nazareno, aquele que é o consagrado de Deus, aquele que é o ungido de Deus, por isso é chamado o Cristo, para realizar essa grande obra de salvação, de restauração da nossa condição humana e da nossa salvação. Por isso que Felipe vai dizer a Natanael: vem ver. Essa é a atitude que todos nós precisamos ter, e essa é a atitude que no início da nossa caminhada nós temos, de sair do nosso comodismo para ir ver, para ir contemplar, para realmente, diante dos nossos olhos, ver aquilo que Deus realiza em nós e ao nosso redor. E assim nós vamos dando esses passos de seguimento. Quando nós vamos
adentrando nesse processo de intimidade com Jesus Cristo, ele aí também nos diz isso, as mesmas palavras que ele disse a Natanael. Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Isso porque, para adentrar no caminho de Deus, no seguimento de Cristo, é necessário uma reta intenção. É necessário uma pureza mínima de coração. É claro que nós entramos nesse caminho para uma purificação, para iluminar a nossa consciência, para purificar o nosso coração, mas nós precisamos já estar abertos de consciência e coração para realmente Deus fazer essa grande obra de santidade. Por isso que Jesus Cristo, ele olha no mais profundo da nossa alma, no mais profundo do nosso coração e percebe essa fagulha de reta intenção em nós, que realmente já é o necessário, o mínimo necessário para que ele comece essa obra de purificação da nossa consciência e do nosso coração. Depois, Natanael só vai acreditar em Jesus Cristo quando Jesus vai dizer que o viu debaixo da figueira. E aqui nós vemos como que depois que Jesus Cristo fala isso, Natanael ele vai professar a sua fé, dizendo: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aqui uma profissão de fé na humanidade e na divindade de Jesus Cristo. Mas o que significa esse te vi debaixo da figueira? Aqui nós temos algo muito essencial para a nossa vida, porque o encontro com Deus, o seguimento, vai nos dando essa capacidade de convicção de que Deus é onipresente, de que tudo aquilo que nós fazemos, que nós vamos fazer e tudo aquilo que nós fizemos diante de Deus. Mesmo sem essa consciência antiga, mas nós fizemos diante de Deus. E por isso que nós temos aquela experiência de Adão, de estar nu diante de Deus, onde nós não conseguimos esconder nada. E por isso que nós começamos realmente esse grande processo profundo de conversão, que começa com a profissão de fé, para que realmente possa dar esses frutos de santidade, para que se realize o transbordamento do Espírito Santo. E por fim, Jesus Cristo faz uma promessa de uma maturidade espiritual, onde ele vai dizer: coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Isso aqui significa que aqueles que adentram no caminho e alcançam uma verdadeira maturidade humana e espiritual, esses conseguem ter um olhar sobrenatural sobre a vida e conseguem perceber a obra de Deus sendo realizada, essa obra de Deus que é realizada pelos santos anjos, porque os anjos fazem unicamente a vontade de Deus. Por isso que Jesus Cristo ele vai falar que vereis o céu aberto e os anjos do céu subindo e descendo. Ver o céu aberto significa ver essa unidade entre o céu e a terra. Ver os anjos descendo e subindo significa perceber a vontade de Deus, a providência de Deus e a obra de Deus se realizando no mundo, na nossa vida e em nosso meio, para que assim realmente possamos crer firmemente no Filho do Homem, aquele que é o Deus de Israel, aquele que é o Rei de Israel, aquele que é o Senhor e Deus da nossa vida, Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E assim como Deus realizou essa obra na vida de Bartolomeu, permitamos que Deus realize também essa obra na nossa vida, para alcançarmos uma verdadeira maturidade humana, espiritual e intelectual, para que assim realmente possamos estar sempre unidos a Jesus Cristo e professar a nossa fé naquele que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.